Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula de aplicações do produto escalar. Nessa aula a gente vai trabalhar um exemplo muito comum em física que usa o conceito de produto escalar. Mais especificamente, a gente vai usar o conceito de projeção ortogonal, que a gente viu na última aula. Então, se você não viu a última aula, aconselho antes dar uma olhada para que a gente vai usar os conceitos que a gente aprendeu lá. Então, vou deixar aqui em cima um link para vocês acessarem a última aula. Esse exemplo, apesar de ser muito comum nos livros de física, eu peguei no livro de cálculo do Sturt, volume 2. Na verdade, eu dei uma modificada nos ângulos para ficar mais simples na hora das contas. Depois que a gente vê esse exemplo, se você quiser dar uma olhada no livro do Sturt e tentar refazer o exemplo com ângulos diferentes, é um exercício interessante. O exemplo é o seguinte: uma carga com massa 100 kg está pendurada em 2 cabos, como mostra a figura abaixo. Determine os módulos das tensão T1 e T2 em ambos os fios. Aqui você tem uma massa de 100 kg e 2 fios aqui segurando essa massa, de modo que ela não caia, né? E aí, com isso, para compensar a força da gravidade que está atuando nessa massa de 100 kg aqui, esses cabos vão exercer forças T1 e forças T2, né? Esse cabo está exercendo uma força chamada força de tração e esse daqui uma outra força que vai compensar para esse bloco não se mover. E eles estão fazendo um ângulo de 30 e 60 respectivamente. Como que a gente vai fazer isso? Bem, aqui eu peguei o desenho de novo, M 100 kg e vou chamar de G aceleração da gravidade para facilitar nas contas. Depois a gente vai substituir para encontrar o valor exato, ou melhor, o valor aproximado. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o nosso referencial. O nosso referencial, para ficar mais simples possível, eu vou escolher a origem do sistema, né? Escolher o referencial é escolher um sistema de coordenadas. Vou escolher a minha origem como sendo esse ponto aqui, onde estão encontrando os fios e onde a massa M está sendo pendurada. E vou escolher um sistema de forma que o eixo Y positivo para cá, ele esteja na mesma direção da força da gravidade, né? E aqui o eixo X não tem mais escolha. Agora, para simplificar, eu vou tirar todas essas informações e vou manter só o esquema aqui com os vetores. O sistema de eixos e os vetores. Quais vetores que a gente tem atuando aqui? Tem um vetor de tração T1, que é um vetor de força. Esse outro vetor aqui representa a força de tração T2. E eu vou chamar de P, a força peso. Então, a força peso atuando aqui, ela está apontando para baixo e ela tem intensidade. A gente sabe que a intensidade, ou seja, o módulo da força peso, ele é a massa do objeto vezes a gravidade. Então, eu tenho todas essas informações. A gente sabe da segunda lei de Newton, a gente sabe o quê? A gente sabe que o somatório de todas as forças que estão atuando nesse ponto, ele é igual à massa, né, do objeto, que é 100, né, no caso aqui eu vou chamar de m, vezes a aceleração do objeto, né? Então, o somatório de todas as forças, quem que são? T1 mais T2 mais P tem que ser igual a massa vezes o vetor aceleração. Só que esse objeto está parado, ele não está em movimento. Então, a aceleração aqui é o vetor nulo. Ou seja, isso daqui é o vetor nulo. E aí eu tenho uma equação vetorial. Vou chamar de 1. Isso aqui é uma equação vetorial. Ó. Tá vendo? Ó? A soma desses vetores é igual ao vetor nulo. E aí, para resolver essa equação vetorial, lembrando que eu quero achar a norma de T1 e T2. É isso que está pedindo no exercício. E aí eu vou desenvolver esses vetores. Vou achar cada um deles em função de coordenadas. O primeiro é o mais simples, né, que é o P. Vou chamar a força P, que é a força da gravidade atuando no objeto de massa M. A gente sabe que o comprimento dela é M vezes G. A intensidade é M vezes G. E aí eu vou olhar para os vetores coordenados. Quem são os vetores coordenados aqui? Temos esse vetor aqui, unitário, na direção positiva do eixo X, eu vou chamar de I. Tá vendo? Esse vetor aqui eu vou chamar de I. A gente viu na última aula. E esse outro aqui eu vou chamar de J. Vetores unitários.
Esse aqui eu vou chamar de J. A gente sabe as coordenadas de I e de J, né? Por exemplo, sejam, vou escrever isso, sejam I, que eu desenhei aqui, é o vetor de coordenadas 1, 0. E J, o vetor de coordenadas 0, 1. Esses vetores I e J são chamados de vetores canônicos. Os vetores canônicos. Aí, como eu sei o tamanho do P, que é M vezes G, e eu sei que ele está na direção contrária do J, quem vai ser o M? O M vai ser menos mg, que é o tamanho, vezes J, porque J é unitário, né? O comprimento dele é 1. Então, ele aponta na direção contrária do J, por isso que eu ponho menos, e a intensidade dele é m vezes g. Ok, agora vamos escrever os outros vetores. Vamos escrever o vetor T2. Quem é o vetor T2? O vetor T2, usando a regra do paralelogramo, a gente pode desmembrar ele como a soma de dois vetores paralelos aos eixos coordenados, né? Eu olho para esse vetor aqui, ó, e posso ver ele como a soma desses dois vetores. Tá aqui, ó. Certo? Então, T2 é a soma desses dois vetores pela lei do paralelograma, onde cada um desses vetores são projeções do vetor T2. Então, esse daqui é a projeção do vetor T2 na direção de I. Então, T2 ele pode ser escrito como a projeção do T2 na direção de I mais o vetor projeção de T2 na direção do J. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro e esse aqui é o segundo. E a gente sabe que a gente sabe calcular a projeção sobre um vetor unitário. É a norma do T2, que é o que eu quero achar, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? O ângulo entre T e I é 60. Na direção do vetor J, do vetor I. Mais a norma do T2 vezes o cosseno do ângulo. Agora eu estou olhando para a projeção no J. Cosseno do ângulo entre T2 e J, esse ângulo aqui vai ser 30, né? Esse aqui é 60 e esse ângulo todo aqui é 90, então esse tem que ser 30. Então, cosseno de 30 na direção do vetor J. Pronto. Para facilitar a escrita, eu vou dar nome para a norma de T2 e para a norma de T2 em T1. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Sejam ainda T1. Vou usar a notação que a física usa. T1 vai ser, sem a flechinha, a norma do vetor T1. E T2 é a norma do vetor T2. Pronto. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui T2, o vetor T2, a norma eu estou chamando de T2 sem a flechinha, então isso é um número, isso é um vetor. Cosseno de 60 é meio, na direção do I, mais T2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, na direção do J. Vou chamar isso aqui de 2. Né? Aliás, vou chamar esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Terceira equação que eu estou obtendo. E aí, analogamente, a gente pode escrever o T1. Quem vai ser o T1? O vetor T1. O vetor T1 vai ser a projeção de T1 sobre um vetor unitário aqui. Vou olhar para esse vetor aqui, ó. Um vetor unitário nessa direção aqui, ó. Esse vetor é o menos I. Se esse aqui é de norma 1, multiplico por menos 1, ele vem para cá, ele é o menos I. E aí eu posso ver o vetor T1 como a projeção sobre o menos, a soma da projeção sobre o menos I com a projeção sobre o J, tá vendo? Ó? Então, eu vou olhar ele como essa soma de duas projeções, a projeção aqui e a projeção aqui assim. Ó. Ou seja, quem é o T1? O T1 é a projeção do vetor T1 sobre o menos I mais a projeção do T2 sobre J, sobre o vetor J. E isso vai ser norma de T1, que agora eu estou chamando já direto de T1, cosseno do ângulo entre T1 e menos I, T1 e menos I é 30. Na direção de quem? Do menos I. Ó, que eu estou projetando sobre o menos I. Mais
comprimento de T1, agora a projeção de T2, ali, desculpa, aqui é T1, de T1 sobre J. Cosseno que ele faz do T1 com o J, se aqui é 30, aqui tem que ser 60, né? Então, cosseno de 60 graus na direção do J. E aí, isso vai me dar o quê? O vetor T1 pode ser escrito como T1 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, na direção do menos i, então eu posso jogar o menos para cá, e mais T1 cosseno de 60 meio vezes o J. Essa aqui é a minha equação 4. Agora eu vou substituir 2, 3 e 4 na equação 1. Substituindo 2, 3 e 4 em 1, temos... Então, vamos lá. T1, eu vou somar T1 mais T2 mais P tem que ser o vetor nulo. Bem, quem é T1? T1 é isso daqui, vou copiar. T1 é isso. Esse é T1. Mais, quem é T2? Mais T2, vou colocar um parêntese aqui. Esse é o T1, esse é o T2, mais o P. Quem é o P? O P é menos mg na direção do J. Isso tem que dar zero. E aí eu vou somar o vetor nulo. E aí eu vou somar esses vetores. Vou agrupar esse que tem I com todos que tem I, né? Então, vou agrupar esse vetor que tem I com esse que tem I. Aqui não tem I. Vou escrever tudo como um vetor só. Então, vai ser menos T1 raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2. Isso tudo vezes I, mais os outros todos têm J. Vou agrupar eles aqui. Então, T1 sobre 2 mais T2 raiz de 3 sobre 2 menos mg, J tem que ser igual a zero. E aí vou escrever em coordenadas. O I, a coordenada dele, a gente sabe que é 1, 0. E o J, a coordenada dele é 0, 1. Então, vai ficar esse número vezes 1, 0. Então, vai ficar menos T1 raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2 vezes esse número vezes 0 é 0. Mais esse número todo vezes 0 vai dar 0. Esse número todo vezes 1 vai dar isso daqui mesmo. E isso tem que ser o vetor nulo que tem coordenada 0, 0. Somando esses dois vetores, o que a gente vai ter? Aí a gente vai ter esse vetor, que é somar a primeira coordenada desse com a primeira coordenada desse, vai dar isso. A segunda coordenada desse com a segunda coordenada desse, vai dar isso. Isso tem que ser igual a 0, 0. Então, a gente tem um sistema. Qual o sistema que a gente tem? A primeira coordenada tem que dar 0 e a segunda tem que dar 0. Ou seja, a gente tem isso aqui. Menos T1 raiz de 3 sobre 2 mais T2 sobre 2 igual a 0. E T1 sobre 2 mais T2 raiz de 3 sobre 2 menos mg tem que dar igual a 0. Da primeira, eu consigo isolar, né? Consigo isolar o T2, ó, passo o T1 para cá, então eu tenho que T2 é igual a T1 raiz de 3 sobre 2, faltou um aqui, e passo 2 multiplicando. Então, vai dar isso, que é T1 raiz de 3. Cancela esse 2 com esse 2. Então, eu tenho essa equação. Substitua essa na segunda. Isso vai me dar o quê? Quem é T2? T2 é T1 vezes raiz de 3. Então, na segunda eu tenho T1 sobre 2, mais T2 é T1 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2, menos mg eu posso passar para cá. E daqui eu tiro o quê? Posso colocar T1 em evidência. Tenho que T1 vai ser meio, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, igual a mg. E aí eu tenho que meio mais 3 meios vai dar 3 mais 1, 4 sobre 2, 2.
2T1 igual a mg, passo 2 dividindo. T1 igual a mg. Então, eu já achei T1, que era uma do que estava pedindo. O T2 é só substituir, agora que o T2 já estava em função de T1. Isso implica que T2 é T1, que é mg, vezes a raiz de 3. Pronto, o exercício acabou. Agora eu posso só substituir os dados. Por exemplo, posso deixar na forma literal aqui se eu quiser, mas se eu quiser substituir os dados como foi me dado, eu vou colocar a massa é 100 vezes G, vamos adotar G como 9,8, que é igual a 980 newtons, que é a unidade de força. E T2, por sua vez, vai ser mg, que é 980, raiz de 3. Com isso, a gente conclui o exercício que estava sendo pedido, que pedia quais são os modos da função T1 e T2. Veja que a gente usou fortemente o que é a projeção num vetor sobre o outro e usou também as coordenadas para montar o sistema. Como que isso facilitou essa conta aqui. Agora, vou deixar um exercício para vocês praticarem o que a gente viu. O exercício é análogo. Uma carga de massa M está pendurada em 2 cabos, novamente, como mostrado na figura abaixo. Sabendo que o módulo da tensão T2 é 100 newtons, encontre o valor da massa M. Agora aqui mudou uma coisa. Eu te dei o valor da tensão no cabo T2 e quero saber quem é M. Mas a conta é a mesma, só vai mudar no final ali na hora que você for resolver o sistema. E mudei os ângulos, 30 e 45. Vou também deixar um outro exemplo. Depois que você já viu o exemplo que a gente fez, já praticou o primeiro exercício. E se você tiver olhado o livro do Stuart para ver como é que ele faz com outros ângulos, você já está bem familiarizado. E agora a gente pode tentar fazer o exercício totalmente literal, que é o seguinte. Uma carga de massa M está pendurada em 2 cabos, como mostra a figura abaixo. Determine os módulos da tensão T1 e T2 em ambos os fios, em função de M, alfa, beta e da aceleração da gravidade G. Aqui é fazer o mesmo exercício que eu acabei de fazer para vocês, só que ao invés de dar valores, são tudo valores arbitrários. Alfa é um ângulo qualquer, beta é um ângulo qualquer, M é uma massa qualquer, e aí você vai achar os módulos da tensão em função de alfa, beta, M e da gravidade. É a mesma conta, só que você vai trabalhar agora totalmente literal. E a dica é lembrar que cosseno de 90 menos θ é seno de θ. Então, você vai precisar disso para simplificar as contas. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer esses exercícios que eu vou mostrar as respostas logo a seguir no próximo slide. Vamos ver a resposta? Tá, a resposta do primeiro exercício é fazendo T1 igual a norma de T1 e T2 sem a flecha igual a norma de T2, denotando G como aceleração da gravidade, igual a gente fez. Quando você fizer as mesmas contas, você vai obter esse sistema aqui, ó. T1 vai ser isso, T2 vai ser esse vetor, fazendo as projeções, o F do mesmo jeito, né? Que eu chamei de F em vez de P, menos mg vezes J. Usando a segunda lei de Newton, e T2 igual a 100, você vai resolver um sistema, colocando em coordenadas, e vai achar T1 como T2 raiz de 2 sobre 3, e a massa, que é o que você está buscando, vai ser T2 sobre G vezes esse valor. Quando você substituir T2 por 100 e G por 9,8 e resolver isso aqui, né, substituir esses valores na calculadora, você vai achar aproximadamente 11,38 kg. G eu estou usando 9,8. Bem, o exercício 2, a resposta é a seguinte. Fazendo T1 sem flechinha igual a norma de T1, T2 sem flechinha igual a norma de T2 e G aceleração da gravidade, quando você montar o seu sistema, vai aparecer isso. Menos T1 cosseno de alfa, que é aquele ângulo, na direção do I. Mais T1 aqui seria cosseno de 90 menos alfa. Né? Só que aí, como eu dei a dica, cosseno de 90 menos um ângulo é seno desse ângulo. Né? E aqui é a mesma coisa. E o F é a mesma coisa, fazendo todas as contas, você vai chegar a T1 dessa forma e T2 dessa forma. Né? T2, cosseno de beta sobre cosseno de alfa, e aqui vai aparecer uma tangente de alfa, que vai aparecer seno sobre cosseno, igual a mg, igual a gente fez. E aí, quando você isolar o T2, você joga ele para cá, T2 fica isso, e T1 é só você substituir T2 aqui nesse lugar que você tem o T1 e o T2 em função de mg, alfa e beta.
ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.